Boa noite, meu querido e amado irmão. É um prazer estar com você mais uma vez, juntos para aprendermos sobre a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje ouviremos dois belos louvores com o reverendo Andrew Felipe e logo depois ouviremos uma bela mensagem com o reverendo Samuel Vitalino, tratando sobre a temática Puritanos e o Dia do Senhor. Mas vamos fechar os nossos olhos, orar ao nosso Deus e pedir que Ele fale aos nossos corações. Deus amado, nós estamos mais uma vez diante da Tua presença. E é sobre ela que nós nos humilhamos e nós nos lançamos aos Teus pés, querendo sair de lá, Senhor Deus, renovados pela Tua palavra viva e verdadeira, por meio do Teu Santo Espírito. Usa, Senhor Deus, o reverendo Samuel Vitalino para o louvor da Tua glória e que possamos ser alimentados por Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ouçamos agora dois belos cânticos com o reverendo Andrew Felipe e logo depois o reverendo Samuel Vitalino. Deus assim nos abençoe. Quando ter é tudo que importa e a razão de ser perde o sentido, olho para ti, lembro quem tu és e como no espelho inverso vejo tua imagem em mim. Quando os teoremas não se explicam e a ciência perde a razão, corro para ti, fonte do saber, arquiteto eterno, autor de toda a criação. Mesmo que faltem palavras e o canto se torne em silêncio, se o mundo perder a sua cor, encontrarei beleza em ti. Mesmo que a dor me atormente e o medo a minha alma cercar, se tudo tornar-se em nada, encontrarei alegria em ti. Quando ter é tudo que importa e a razão de ser perde o sentido, olho para ti, lembro quem tu és e como no espelho inverso vejo tua imagem em mim. Quando os teoremas não se explicam e a ciência perde a razão, corro para ti, fonte do saber, arquiteto eterno, autor de toda a criação. Mesmo que faltem palavras e o canto se torne em silêncio, se o mundo perder a sua cor, encontrarei beleza em ti. Mesmo que a dor me atormente e o medo a minha alma cercar, se tudo tornar-se em nada, encontrarei alegria em ti.
De repente ouviu-se um choro e uma voz que estava a clamar: quem é digno de abrir o livro e os seus selos desatar? Outra voz se ouviu lá no alto: está vivo o leão de Judá, e ele é digno de abrir o livro e os seus selos desatar. E logo trouxeram-lhe o livro, e todos passaram a adorar. Cantavam um cântico novo ao Cordeiro que a morte venceu e comprou para Deus um só povo, de toda língua, raça e nação. E comprou para Deus um só povo, de toda língua, raça e nação. A honra, a glória, a força e todo o poder sejam dados a Ele para sempre. Amém. A honra, a glória, a força e todo o poder sejam dados a Ele para sempre. Amém. Amém. Olá, que privilégio poder estar participando desse evento juntamente com pessoas tão queridas. Eu não conheço o Andrew, mas o Paulo, o Charles e o Toca são amigos muito queridos e é um privilégio poder falar sobre alguns dos distintivos dos puritanos. E é interessante a gente tratar sobre esse tema porque o que eles fizeram no seu tempo e na sua época foi resgatar alguns conceitos que foram se perdendo ao longo dos séculos. E aqui estamos nós numa busca de não reviver necessariamente os puritanos em si, mas aquilo que eles vivenciaram, ou seja, um resgate da palavra de Deus. E dentre os muitos distintivos, dentre os muitos resgates dos puritanos, certamente o conceito do dia do Senhor foi um deles. Gente como John Owen, como Francis Turretin, que veio um pouco depois de Calvino, ali na cidade de Genebra, dentre muitos outros, trouxeram esse assunto de volta, demonstrando ou utilizando-se da progressividade da revelação, da progressividade da Escritura, à medida em que a Escritura ia progressivamente sendo escrita, eles trouxeram então muitos dos conceitos e dentre eles o conceito do dia do Senhor. E muitos deles falaram sobre o quarto mandamento, nos lembrando, não é, que diferentemente de todos os outros mandamentos, o quarto e o quinto mandamento começam de uma forma diferente, mas o quarto especificamente começa com essas duas palavras: lembra-te, lembra-te do dia de sábado para o santificar.
E é interessante como eles trabalharam esse conceito, né? Turiten fala isso explicitamente, que a razão pela qual Deus escolheu utilizar-se desse verbo no início do mandamento é porque esse seria um mandamento muito fácil de nós nos esquecermos. Portanto, é uma lembrança extremamente importante e tempestiva para que nós possamos fazer. Eu vou dividir essa palavra em 3 pontos. O primeiro deles sendo a base criacional e redentiva. E vocês vão perceber então como é que essa questão da progressividade da revelação foi utilizada aqui. O mandamento em si está em Êxodo, capítulo 20, versículos de 8 a 11. Deixa eu ler para vocês. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Eu queria trazer novamente o versículo 11, porque é exatamente nele que a gente vai focar para trazer essa base criacional. Primeiro, ele traz um mandamento extremamente trazendo uma responsabilidade para o pai da casa muito grande. Lembra-te do dia de sábado, nele não farás coisa nenhuma, nem tu, nem teu filho. Você tem 6 dias para fazer tudo, mas o 7º é o descanso, é o sábado do Senhor. Por quê? Em primeiro lugar, aqui, versículo 11. Em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra e o mar, mas no 7º ele descansou. O Deus que não precisava de descanso, o Deus que não se cansa e nem se fatiga, o Deus que é incansável. Os moços de Isaías 40 de exaustos caem, mas os que confiam no Senhor, porque o Senhor não dorme e nem dormita. Esse Deus que não descansa, o que não precisa de descanso, ele descansou. Mas na frente a gente vai entender, porque o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O sábado foi feito porque nós precisamos de um descanso e Deus então, mesmo sem precisar, descansou para nos ensinar esse princípio, ou seja, na criação ele assim já fez. O tempo passou e Moisés ele volta aos 10 mandamentos no livro de Deuteronômio. Lembre-se que aqui agora a gente está 40 anos depois, né? Os mandamentos foram dados inicialmente na saída do povo do Egito, quando eles começaram a perambular 40 anos ali pelo deserto. Agora, findos esses 40 anos, Moisés reúne o povo novamente. Lembre-se que agora um povo novo, a grande maioria de 40 anos para baixo, né, porque aquela geração toda morreu no deserto, e a gente vai voltar a esse assunto em seguida. Mas ele repete a lei do Senhor para que os pais, então, encaminhem os seus filhos na terra prometida, na terra que manda leite e mel. E Deuteronômio capítulo 5, então, ele repete os 10 mandamentos. E aqui no versículo 12, guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Versículo 14, ele repete, o 7º dia é o sábado do Senhor. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o teu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Agora veja o versículo 15 como ele muda a razão anexa do mandamento. Lá em Êxodo 20 era, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Aqui em Deuteronômio 5, ele diz assim no versículo 15, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou, que guardastes o dia de sábado. Então perceba a beleza disso. O mandamento é o mesmo, o mandamento é repetido aqui. Entretanto, Moisés, apenas para o 4º mandamento, ele traz uma razão distinta. Na primeira, razão criacional.
A gente vai lá para Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3. Lá no início da Bíblia, você percebe a base criacional, lá em Êxodo capítulo 20, porque em 6 dias fez o Senhor, está aqui em Gênesis 2, versículo 2. Diz assim, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que havia feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então aqui a gente tem amarrado a razão do 4º mandamento em Êxodo capítulo 20. E depois a gente vai para Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. E essa história eu não vou ler ela toda, mas vocês vão lembrar dela, eu vou contar ela para vocês. É a história do maná no deserto. Nos versículos 4 e 5 diz assim, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova quem anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colheram, e será em dobro o dia da colheita. Aí no versículo 20 a gente tem isso. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bicho e cheirava mal. Ou seja, quem colhia o maná, aquele pão que caía do céu, vamos imaginar aqui que na terça-feira a nossa família aqui iria para pegar o maná. E a gente pensava assim, não, amanhã é quarta-feira, eu quero dormir até um pouco mais tarde, eu não quero trabalhar, eu vou pegar o maná hoje e vou guardar o maná de hoje para amanhã. Então eu pegava em dobro, que tinha bastante, então pegava em dobro e guardava. Comia o maná do dia, acordava um pouco mais tarde no outro dia, aí quando eu ia lá ver o maná, o que era que acontecia? O clima, o que quer que fosse, o maná estava estragado, cheirava mal, deu bicho. Em 24 horas ele não suportava o calor, não suportava as condições climáticas e, de fato, se estragava mal. Era tentar ao Senhor. Veja, o mandamento era claro, 6 dias trabalharás. É para vocês 6 dias trabalharem mesmo, não sejam ociosos, o mandamento trata sobre isso. Entretanto, o mandamento diz que, aqui na preparação do maná, Moisés diz assim, no 6º dia, você vai lá e pega em dobro. E quando for no sábado, você vai lá e o pão vai estar tranquilo. O maná. Aí você diz, mas como é que isso pode? Como é que pode a mesma condição climática, o mesmo tempo, e no dia seguinte o maná não ser apodrecido? Veja aqui o versículo 23. Responderam, isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso santo, sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no fogo, cozeio, etc. E guardando, versículo 24, até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, não cheirou mal e nem deu bichos. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Então aqui a gente vê um princípio estabelecido por Deus, para que o mandamento tivesse um backup da própria Escritura. E qual era esse backup? Você trabalha 6 dias, mas no 7º dia você não precisa, porque não vai apodrecer. Dessa forma, essa lembrança de que dia após dia, nessa libertação do povo, Deus o estava alimentando todos os dias. É a lembrança da redenção. É a lembrança de que não apenas Deus criou tudo em 7 dias e descansou no 7º dia, mas que durante a peregrinação no deserto, na qual se celebrava a vitória, se celebrava o resgate com mão poderosa de Deus, Deus os estava alimentando, mas eles tinham que trabalhar pelo alimento, exceto no sábado, que era o descanso do Senhor. Então a gente tem esse primeiro momento, essa base criacional e redentiva. O mandamento, o 4º mandamento, não é um mandamento da lei cerimonial, como muita gente pensa. Tem muita gente que
acha que não matarás, ainda vale para hoje, que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ainda vale para hoje, mas não o mandamento do sábado, porque isso é lei cerimonial. Queridos, não tem como sustentar que dos 10 mandamentos hoje, apenas 9 são válidos. Todos os 10 mandamentos são válidos para nós. Portanto, o Moisés nos lembra que nós precisamos tanto ter na mente, quando cultuamos a Deus no seu dia, a criação, o Deus criador de todas as coisas, como aquele sustentador de todas elas que nos resgatou com mão poderosa para nos salvar da ira de Deus. Então esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é: a base não é cerimonial, a base é lei moral, criacional e redentiva. O segundo ponto é que há um cumprimento redentivo no Novo Testamento do sábado do Senhor, do dia do Senhor. A gente vai perceber que há uma troca, há uma mudança. Não no mandamento em si, o mandamento permanece o mesmo, mas vai haver uma mudança de dia. Por quê? Porque Deus ele estabelece a criação como a base primeira. A gente viu no primeiro ponto que, porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra e o mar, e no 7º dia descansou. Mas na obra de redenção, o descanso de Deus foi num outro dia. E a gente vai perceber que outro dia foi esse que o Deus Filho, no caso, descansou das suas obras, não de criação, mas de redenção. Então me permita ir com você para Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. E a discussão aqui, ela vai se dar se a gente celebra hoje o sábado ou o domingo. Né? Se o mandamento diz 7º dia, se o mandamento diz dia de sábado. E é interessante que no português a gente talvez tenha esse problema, porque o dia sábado, o 7º dia da semana, ele é o mesmo sábado utilizado nas traduções da Escritura. Né? Então isso confunde um pouco e muita gente pensa que os adventistas de 7º dia estão certos. Entretanto, o termo sábado precisa ser compreendido no seu contexto original. O termo sábado significa, o Shabat, significa descanso, é repouso. Então, quando a gente lê aqui em Hebreus, eu vou ler nessa palavra especificamente usando o termo usado originalmente, para que você possa entender o que é que o Senhor quer nos ensinar em relação a essa mudança, a essa troca. Perceba comigo como foi importante a gente lembrar um pouco também da peregrinação ali no deserto, que Moisés, esse que estava dando o discurso de Deuteronômio capítulo 5, não entrou na terra prometida. Josué foi aquele que liderou o povo e tinha Caleb do seu lado. Eram os 2 únicos homens acima de 40 anos que entraram na terra prometida. Todos os outros morreram no deserto. Toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto por conta da incredulidade. E agora uma nova geração está entrando na terra prometida. Então veja como isso vai ser trabalhado aqui em Hebreus capítulo 4. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no sábado, no repouso, no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Porque também a nós, hebreus e todos nós que estamos ouvindo aqui a palavra do Senhor, a nós foram anunciadas as boas novas, o Evangelho, como se deu com eles. Eles aqui, vocês vão perceber no contexto, que são o povo de Deus que saiu para o deserto. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no sábado, no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O povo de Deus não entraria no sábado de Deus, não entraria no descanso de Deus, na terra prometida. Embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. A criação está sendo lembrada aqui. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao 7º dia. Então perceba que ele traz para si, na criação, no contexto da criação, a lembrança do 7º dia. E descansou Deus no dia 7º de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência
não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo lugar, hoje, falando por Davi muito tempo depois. Segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Tá aqui, ele cita o Salmo 95, 7 e 8, que é exatamente o salmo que trata sobre o dia do Senhor. E agora o arremate final, versículo 8. Ora, veja a conclusão. Se Josué lhes houvesse dado descanso, ou seja, se entrar na terra prometida fosse o descanso final, não falaria posteriormente a respeito de outro dia, não mais o 7º dia que ele acabou de falar, mas de um outro dia. Portanto, resta um sábado, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, aquele que sabadou, o único que pode ter, de alguma forma, as suas obras comparadas com a obra de Deus, é o próprio Deus. Aquele que descansou das suas obras, e no capítulo 3 a gente viu quem é Cristo, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Ele aqui está explicando teologicamente o que historicamente já havia acontecido. Então perceba que o livro aos Hebreus ele foi escrito depois dessa ênfase histórica que começa em João capítulo 20. Veja o que acontece em João capítulo 20, que é o capítulo da ressurreição de Cristo. Ou seja, quando foi que Cristo descansou das suas obras? Não foi quando ele expirou, não foi quando ele estava no túmulo, no sábado. Ele passou o sábado inteiro, o único dia que ele passou inteiro no túmulo foi o sábado. Mas no primeiro dia da semana, o novo dia do descanso de Deus, não mais linkado diretamente à criação do mundo, mas agora linkado, Deuteronômio capítulo 5, à redenção das nossas almas. Ele nos redimiu quando ele ressuscitou. E agora você vê essa ênfase extraordinária nesse dia. Veja, João capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Por que essa ênfase agora no primeiro dia da semana? Quando Jesus fazia as coisas antes disso, o único dia que era lembrado era o sábado. Porque no sábado ele curou, no sábado ele fez isso, no sábado ele fez aquilo outro. Mas agora a ênfase é toda no primeiro dia da semana. Os outros dias eram dias normais, mas no primeiro dia da semana algo diferente. Tanto é que no versículo 19, ele aparece 8 dias depois. Veja aí, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então, quando os discípulos se reuniam, agora no primeiro dia da semana, em culto público, o Senhor estava no meio deles. Isso ensina algo precioso para nós. Isso ensina que Cristo está presente no meio dos louvores, que no dia do Senhor, no dia do descanso de Cristo, Ele está presente, louvando com a congregação. É algo glorioso demais, irmãos, para que a gente lute contra isso. Nós temos 6 dias que nós podemos fazer todas as coisas, mas Ele disse, nesse dia, eu quero que vocês se lembrem da minha obra como Criador, e mais especificamente agora, da minha obra como Redentor. E se você não for para a igreja? Tinha um dos discípulos que não estava aqui nesse momento. Era Tomé. Tomé simplesmente não apareceu no culto. E o que foi que isso gerou nele? Isso gerou incredulidade. Ele disse, eu não acredito, eu só acredito vendo, eu preciso pegar nas suas mãos. E aí, no versículo 26, o que é que acontece? 8 dias depois, passados 8 dias, ou seja, novamente no primeiro dia da semana. Aliás, me deixa explicar isso aqui para vocês, porque tem muita gente que não entende conta judaica, né? Eu disse que o único dia que Jesus passou morto, né, no túmulo, o dia inteiro foi o sábado, porque ele morreu na sexta. Ele ressuscitou no domingo de manhã. Como no mundo isso dá 3 dias? Porque a gente diz que foram 3 dias. Isso dá 3 dias porque se conta a sexta, o sábado e o domingo. Muito embora ele tenha morrido na sexta à noite, isso daria menos de 2 dias.
Se você parar para pensar, na sexta-noite ao domingo de manhã, né? Seriam 2 noites e um dia inteiro. Mas os judeus, eles não contam assim. Os judeus, eles contam hoje e, se for daqui a uma semana, de hoje a 8 dias. Então, passados 8 dias, os judeus contavam assim, eles estavam outra vez reunidos e Tomé com eles. Ou seja, quando é que Jesus aparece novamente? Ele levou uma semana inteira para Jesus aparecer novamente para eles, para que Tomé, ao final, dissesse, meu Senhor e meu Deus. Agora já sem incredulidade, porque o discípulo estava na igreja, porque o discípulo estava participando do culto ao Senhor. Então você vê nos outros evangelhos, nos textos paralelos, essa mesma ênfase, no primeiro dia da semana, no primeiro dia da semana. E essa ênfase volta aqui algumas páginas para frente, em Atos capítulo 7. Né? Você percebe que Paulo fazia muita coisa, João e Pedro faziam muita coisa. Perdão, não é capítulo 7, é capítulo 20, versículo 7. Eles faziam muitas coisas todos os dias, mas a ênfase, né, que é dada no livro de Atos é essa daqui. Capítulo 20, versículo 7, diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Então perceba que o dia da reunião, o dia de partir o pão, o dia do culto, é estabelecido aqui como o primeiro dia da semana. Nas cartas paulinas, você vai lá para 1 Coríntios, capítulo 16, você vê essas instruções que são dadas com muita clareza. Quanto à coleta para os santos, fazer como ordenei na igreja da Galácia, esse é capítulo 16, versículo 1. Ou seja, Paulo estava indo de cidade em cidade, de igreja em igreja, e estava recolhendo uma oferta para levar para os irmãos que estavam necessitados na Judéia, em Jerusalém. E aqui ele dá instruções específicas. Versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para quando eu for, não se façam coletas. Então, qual era o dia que eles juntavam isso? Era o dia que eles se reuniam. E qual era o dia da reunião? Era no primeiro dia da semana. Portanto, se em primeiro lugar a gente teve uma base criacional, uma base redentiva, agora em segundo lugar a gente percebe que essa base criacional, essa base redentiva pela progressão das Escrituras, é trazida tanto teológica quanto historicamente no Novo Testamento. A teologia de Hebreus capítulo 4 a história de João capítulo 20 e dos textos seguintes mostram que essa teologia fazia sentido. Agora, no Novo Testamento, o nosso descanso, o nosso sábado é no primeiro dia da semana. Isso traz para a gente um último ponto antes de chegarmos à conclusão. E o último ponto é que também há para nós uma base confessional. Uma base confessional, ou seja, os puritanos, eles foram fantásticos porque eles não apenas trouxeram isso nos seus livros, eles trouxeram isso nos seus sermões, eles trouxeram esse resgate nas suas obras, mas eles se juntaram para criar para nós documentos que são hoje nossos símbolos de fé. E com base em todo esse estudo, eu vou citar aqui, em todas as confissões da época você vai ter o assunto do dia do Senhor, mas eu vou citar aqui a nossa presbiteriana, que é a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, que trata sobre o culto e sobre o dia do Senhor. O parágrafo 6 e o parágrafo 7. O parágrafo 7 e o parágrafo 8. O parágrafo 7 diz assim: como é lei da natureza, que em geral uma devida porção do tempo seja determinada ao culto de Deus, assim também, em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens, em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, entre parênteses, descanso, santificado por Ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último da semana. E desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana.
dia em que na Escritura é chamado domingo, ou dia do Senhor. Onde é que existe isso na Escritura? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. No dia do Senhor, e quando na tradução latina, Domini, domingo, é exatamente essa expressão que está lá, o primeiro dia da semana, que há de continuar até o fim do mundo como o sábado, como o descanso cristão. E o parágrafo 8 é tão simples, né? Eles conseguem, num documento tão antigo, trazer para a gente de uma forma tão simples, aquilo que eu tentei explicar em quase meia hora aqui. E o parágrafo 8 diz assim: este sábado é santificado ao Senhor, quando os homens, estando devidamente preparados seus corações e de antemão ordenados seus negócios ordinários. Então, você tem 6 dias para quê? Para preparar o seu coração e para, de antemão, preparar os seus corações e os seus negócios ordinários. Não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e de suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto. Então isso é muito claro e muito lógico, a gente já sabia disso, mas ele acrescenta aqui, e nos deveres de necessidade e misericórdia. Porque os nossos pais puritanos trouxeram para nós esses 2 exemplos de necessidade e misericórdia. Me permita, nesse último ponto, trazer vocês para Marcos capítulo 3 e capítulo... na verdade, Marcos capítulo 2 e capítulo 3. O finalzinho de Marcos capítulo 2 e o início de Marcos capítulo 3, quando a gente vai perceber Jesus tratando exatamente desse assunto com os fariseus. Porque havia um risco muito grande, né? Os fariseus estavam fazendo do sábado algo que deveria ser deleitoso, proveitoso, gostoso, um dia de deleite, um dia de descanso espiritual. Eles estavam fazendo impossível. Regrinhas, leis, não pode isso, não pode aquilo outro, coisa própria de fariseu. E Jesus, ele veio para nos libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus, ele, na primeira história, aqui no final do capítulo 2, entre os versículos 23 e 28, eles estão andando, né, e com fome. Os discípulos estão andando e com fome, passam por um campo onde tem algumas espigas ali, e eles colhem as espigas para comer. Imediatamente os fariseus dizem, seus discípulos estão comendo, estão trabalhando, eles estão colhendo espigas. E não pode fazer isso no sábado, não pode fazer isso no dia do Senhor. Isso é contra a lei. Entretanto, é contra a lei que eles mesmos criaram, não contra a lei de Deus. A lei de Deus na lei de Deus percebe-se que havia lugar para comer. E aí Jesus dá alguns exemplos durante seu ministério. Se uma vaca sua cair no brejo, você vai tirar a vaca ou não? Claro que vai. Isso é trabalho, mas você vai ter que fazer, né? Então, nesse primeiro momento, Jesus trata de necessidade. Eles têm necessidade de comer. Eles têm necessidade de comer. Ele dá o exemplo, cara, impressionante, o exemplo de Davi. Veja, Jesus diz assim, nunca lestes o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, junto com seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. O que Jesus está ensinando aqui, veja, Davi, ele fez algo que seria considerado um sacrilégio. Ele pegou, é como se tiver alguém passando fome hoje, certo? Tá passando fome, e sobrou ali o pão da Santa Ceia, o vinho da Santa Ceia, e a gente não vai dar isso para aquela pessoa que está passando fome, porque é um sacrilégio. Isso é loucura. Isso é uma loucura. Os que os fariseus estavam dizendo eram loucura. Quer dizer que os discípulos não podem comer? Claro que podem. E aqui é o argumento de Cristo. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Então, em primeiro lugar, os puritanos trouxeram essa ideia da necessidade. Há questões necessárias, e ninguém precisa deixar de fazer aquilo que é necessário. O grande problema que existe é quando a necessidade
ela se torna uma regra. Quando a quebra do mandamento por causa de necessidades, elas vêm por conta da nossa negligência. Elas vêm por conta de não nos prepararmos devidamente. Mas se há necessidade, não há absolutamente nenhum peso na consciência do cristão em fazer essas que são obras de necessidade. E, em segundo lugar, obras de misericórdia. Capítulo 3, versículo 1. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha a mão ressequida. E estavam observando a Jesus para saber se ele curaria no dia de sábado, a fim de o acusassem. Então perceba, eles sabiam que Jesus ia curar o cara, ou seja, eles conheciam o poder de Jesus, e eles queriam que Jesus fizesse para com aquilo acusarem ele de estar quebrando o sábado. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal? Aqui Jesus já começou dando na jugular dos caras, né? Ele já começou trazendo um argumento que os caras vão dizer o quê? É para fazer o bem ou o mal? Eu tenho a possibilidade aqui de curar. Eu tenho a possibilidade de fazer o bem a esse cidadão. Aí ele diz: salvar a vida ou tirá-la? E qual foi a resposta deles? Eles ficaram em silêncio, olhando ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração. Disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu a mão e foi restaurada. Então Jesus, ele faz o bem, ele traz aquilo que é chamado pelos nossos pais puritanos aqui, obras de misericórdia. E se você pode fazer o bem nesse dia, meu amigo, não use a ideia do dia do Senhor para não fazer o bem. Porque é exatamente para isso que esse dia existe. É para que você faça o bem. E eu queria, então, trazendo uma conclusão para esse nosso estudo, voltar os olhos para um texto bem prático do Velho Testamento, lá em Isaías capítulo 58, versículos 13 e 14. Tudo que a gente viu aqui, espero que tenha sido prático, mas foi bem teórico, bem teológico. Trazendo para vocês o porquê o nosso sábado hoje é o domingo, é o primeiro dia da semana, e algumas aplicações no sentido de podermos fazer aquilo que é necessidade e devermos fazer aquilo que é misericórdia. Mas tudo isso pode ser feito ainda de uma forma farisaica. Tudo isso pode ser feito ainda de uma forma obrigação. Quando eu peço para um filho meu fazer alguma coisa, e ele faz, mas faz por obrigação, a minha alegria não é completa. A minha alegria eu fico alegre porque ele está obedecendo. Mas a alegria é completa quando ele obedece feliz, satisfeito, compreendendo que aquilo é o melhor para ele. E é exatamente assim que Deus quer que eu e vocês olhemos para o dia do Senhor. Ele não quer que a gente olhe para o dia do Senhor como aqueles que dizem: lá vem esse puritano falar de dia do Senhor. Agora a gente vai ter que ir para o culto domingo. Agora a gente não vai poder mais ir para fazer o que a gente fazia. A gente não vai. A ênfase naquilo que não pode fazer. E a ênfase do mandamento é outra. É um mandamento de liberdade. Vocês têm 6 dias para fazer o que vocês quiserem. E ele só pede um para ele. Mas veja o que diz Isaías 58, versículo 13 em primeiro lugar. Ele diz assim: se desviares o pé... Veja, Deus é um Deus de promessas. E uma das coisas extraordinárias de Deus é que ele não quebra as suas promessas. Veja o que ele diz aqui. Se vocês desviarem o pé de profanar o sábado, como é que se profana o sábado? Ele diz aqui: de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade e nem falando palavras vãs. Então, nesse primeiro versículo aqui, ele diz: olha, eu vou fazer a promessa daqui a pouco. Mas antes de fazer a promessa, se você não profanar o meu sábado, se você tivê-lo como deleitoso, como prazeroso para você, não seguindo o seu interesse, não fazendo a sua própria vontade, mas fazendo a minha, Deus está dizendo. Se você fizer isso com prazer, com deleite, então, versículo 14, agora vem a promessa. Segura a onda aí. A promessa. Então, primeiro, te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre os altos da terra. Então, a primeira coisa que ele promete
é alegria. Te deleitarás no Senhor. Existe uma promessa. Eu tenho para mim que uma das grandes crises de alegria no povo de Deus, eu vejo muito crente triste, é porque eles não cumprem o dia do Senhor. Porque se eles cumprissem o dia do Senhor, Deus promete alegria, Deus promete deleite, Deus promete prazer, e Deus não nega o que Ele cumpre. Mas Ele promete mais. Muitas vezes a desculpa para fazer alguma coisa no dia do Senhor são os nossos negócios temporais, é a nossa necessidade, é porque eu preciso de dinheiro, é porque eu preciso trabalhar, é porque eu não estudei durante a semana e preciso estudar para a prova de segunda. Mas veja o final da promessa aqui. Então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, meu querido, a promessa não é apenas de alegria, mas é a promessa de sustento. Portanto, observar o dia do Senhor, observar os mandamentos do Senhor, mormente o quarto mandamento, é algo extraordinário, porque traz para nós promessas específicas de alegria e de sustento. Você quer ser alegre? Você quer ter o seu sustento garantido? Me permita desafiá-lo como os puritanos fizeram. Observe o dia do Senhor. Guarde-o como um tesouro precioso, como algo que faz com que o seu coração se deleite e se alegre nele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Louvado seja Deus. Que palavra encorajadora, mas ao mesmo tempo, que palavra desafiadora. Que você possa ter sido encorajado e desafiado pelo Santo Espírito de Deus. E o nosso congresso? Ele terá continuidade. Não perca amanhã, tá bom? E convide outras pessoas a também ser edificado por cada mensagem que será trazido durante essa semana. Que Deus continue te abençoando e derramando bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Escutemos mais um louvor de adoração e exaltação ao nosso Senhor. Doce troca a justiça de Cristo em lugar da nossa. Doce troca receber o que não se merece, vendo na cruz o Mestre. Sou eterno devedor deste amor. Sente teu coração com fervor da dor, do toque da tua santidade na minha miséria séria. Doce troca a justiça de Cristo em lugar da nossa. Sou eterno devedor deste amor. Sente teu coração com fervor da dor, do toque da tua santidade